Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, um podcast que comenta a Bíblia por um outro ponto. Eu sou o Vinícius Parolin, que eu vou chamar de GPS, e eu sou o Gabriel Aparecido, que eu vou chamar de Sidão. E vamos lá, porque hoje Jesus vai falar sobre sonegação de imposto. Uhul! Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Pois é, cara, e aí essa semana, né, falando em sonegação, a gente teve o show da Lady Gaga, né? Tudo a ver uma coisa com a outra, né, cara? Pô, que inferno que foi aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vi uma galera, tipo assim, a galera que morava nos prédios ali perto. É claro que a gente tá falando de Copacabana, né? Então é a galera com dinheiro. Tipo assim, eles abandonaram a cidade até acabar o show. Só, não, vou embora, vou ficar em outro lugar. Isso aqui tá demais. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mano, pra mim a notícia que mais me impactou foi que tinha gente vendendo saco de areia por R$25 na praia. Eu vi essa. Galera, eu achei isso fantástico, cara. E até onde eu vi, não era um saco cheio de areia. Era um saco que você poderia encher com areia. É, eu já não sei. Cara, até onde eu vi, é tipo assim, a galera entregando o saco vazio, porque a galera ia encher pra fazer um palquinho, né? Um palanquinho ali pra ela poder subir e ver, né? Por cima da área VIP. Olha que absurdo. Aham. Cara, é muito genial, pô. Não, empreendedorismo, assim, eu já tinha ouvido a expressão que o cara é tão bom em vender que ele vende areia na praia. Mas essa galera literalmente fez isso. E eles ganharam muito dinheiro. E, tipo assim, eu vi os comentários, a galera realmente falou que valeu a pena. Porque galera mais baixa tinha dificuldade de ver ali e foi bom. Cara, esse show foi um circo de horrores, né, cara? Teve a galera chorando porque não conseguiu ver a Lady Gaga. Teve uma mulher que ela falou que ela se respeitava. Que a Lady Gaga não devia ter feito isso com ela, porque ela ficou ali 15 horas, sem ir no banheiro, sem comer, esperando a Lady Gaga vir, a Lady Gaga entrou pela porta dos fundos. Eu falei, mas se respeitar, moça? Como assim? Eu tô aqui há 15 horas, eu tenho deficiência visual, só enxergo desse olho 50%. Eu tô aqui desde as 7 da noite, sem comer, sem banheiro, esperando, obviamente, ela passar por aqui, ela entra lá pela frente e não aparece, dá um tchau. Gente, cheguei, tá tudo bem, obrigada por você estar aqui esperando pela gente. Cara, tem deficiência visual, não se faz isso. Eu me respeito. A galera chorou. Mas teve um negócio que eu achei legal. Não importa a opinião sobre Lady Gaga nem nada, mas teve um dia ali que ela tinha uma galera, né, que ficou ali praticamente acampada na frente do hotel onde ela tava. E ela mandou pizza pra galera, cara. Eu achei tão legalzinho isso. É, teve isso aí também. Desceu um pessoal lá do hotel, lá com as caixinhas de pizza, foi entregando pra galera ali e tal. Então, tipo assim, cara, eu achei... Deu um calorzinho, assim, no coração, sabe? Bonitinho, eu achei legal. Tipo assim, eu não vou ficar criticando. Não, eu acho idiota é quem foi lá e ficou... Ah, meu Deus, Gaga! Você viu essa da mulher chorando, gritando, se jogando no chão, fazendo birra? Assim, A Lady Gaga é uma cantora. Eu fico refletindo nessa idolatria, sabe? Uhum. Independente de qual... Que tem fã de tudo, né? Tem. Mas, cara, como é que pode a galera se entregar tanto? Eu acho que não tem nenhum artista... tem vários artistas que você olha e você fala, esse cara aí manja muito, ou que você acha a música legal. Mas, tipo assim, raros um que eu pensaria, nossa, iria num show. Porque, cara, só o fato de ter um monte de gente em volta, todo mundo com o celular, assim, e você olhando, assim, de longe o negócio, de pé, por várias horas, enfim, não, sabe? Eu jogo no YouTube ali, deixa tocando. Pega uma imagem HD. É só o Roupa 9 para os do sucesso. Esses... Não vou falar mais pra não comprometer aqui o programa. Não, mas, cara, é realmente... De graça, hein, Sidão? De grátis, cara. Foi só por isso que eu fui, velho. Eu falei, cara, tem uns colegas. A gente tava ali do lado. Não, a gente tava passando. Esses dias atrás, cara, inclusive. Esses dias atrás não, agora, né? Tá tendo aí o System of a Down, está vindo pro Brasil. E, cara, tem uma galera... Sistema feudal. O sistema feudal.
E, mano, tem uma galera aqui que tá aqui em São Paulo ensandecida pra ir nesse show. Sabe? O negócio tá insuportável já, aquela loucura. E você vê os vídeos do show, dá zero vontade de ir. E olha que eu acho, assim, acho legal a música dos caras. Mesmo assim, cara, eu fico vendo o show que, meu Deus, por quê? Igual o GPS falou, bota no YouTube ali, assiste ali em HD, no conforto da sua casa. Porque se for pra ir lá pra assistir através de uma caixa de som, num telão, não sei se compensa tanto então, assim. Ah, mas é ao vivo. Cara, bota o vídeo sim. ao vivo deles. Ah, mas não sei, não vou julgar. Tem gente que cada um gosta da sua loucura, né? Eu também gosto de umas loucuras que a galera julga. Cara, tudo bem, o cara quer ir num show, é o entretenimento dele, beleza. Mas esse negócio de ficar acampado, de ficar sem comer, ficar sem ir no banheiro. Cara, isso aí eu acho... Mano, idolatria pra mim é a palavra, sabe? Idolatria. É uma parada que, assim... A gente que é cristão, a gente não faz isso por Jesus. A gente não tem esse amor igual essa galera tem pela Lady Gaga. Quando foi a última vez que você ficou acampado na frente da igreja? Parece que é meio que Jesus não te cobra isso, então eu não vou fazer isso por ele. Agora eu dei um tapa na cara, hein? E aí? Você é adventista do Rio de Janeiro, que foi no show da Lady Gaga, e aí, hein? Não sei se teve algum, né? Mas se foi, ó. Não sei não. Ó o tapa na cara aí. Né? Porque, igual eu falei, igual a gente falou no começo, cara, Lady Gaga é uma cantora de talento, inclusive, tá? Ela tem uma voz bacana ali, umas ideias interessantes para as músicas dela. Não sou fã, não consumo, mas reconheço ali como amante da música, reconheço as qualidades dela. Mas, cara, não tem como criticar ela, né? O negócio é a galera que se jogou no chão lá por causa disso. Eu gosto daquela Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now é boa. Ela cantou com a Paula Fernandes, né? Mas bora lá então pro nosso estudo. Nosso estudo aí do capítulo 20 de Lucas. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o Puro Creme do Podcast. Beba água. Lucas, capítulo 20. Certo dia ele estava ensinando o povo no templo, proclamando a mensagem. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autorização para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: Primeiro farei uma pergunta a respeito do batismo de João. Quem deu autoridade a ele? Os céus ou os homens? Eles ficaram num beco sem saída. Fizeram uma roda para confabular. Se dissermos os céus, ele vai nos perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, o povo acaba com a gente, pois para eles João era profeta de Deus. Tiveram de admitir que Jesus os vencera ali e responderam que não sabiam. Jesus disse: Então, também não vou responder a pergunta de vocês. Bom, vamos lá então. A gente começa vendo aqui, né, Jesus sendo questionado, né? Em vários momentos desse capítulo, os fariseus, os saduceus, eles vão querer pegar Jesus de alguma forma ali, né? De algum jeito prender ele, matar ele, alguma coisa assim, né? E é muito bom, cara, eles chegam questionando, né? Porque no último episódio, Jesus, ele chega expulsando os mercadores do templo, virando mesa, fazendo aquele escarcéu lá, aquela balbúrdia, aquela coisa, correria pra tudo quanto é lado. E aí isso incomoda muito, né, os fariseus ali. E aí eles começam a questionar Jesus, né. E eles perguntam: quem te deu autorização pra você fazer essas coisas, pra você falar desse jeito, né? E aí daí Jesus falou: tá, então vocês querem fazer pergunta, deixa eu fazer uma pergunta também. Sobre João Batista, quem que deu autoridade pra ele? Os céus ou os homens, né? E Lucas fala claramente aqui que eles, tiveram que fazer uma rodinha ali. E aí agora? Quem te responde? Ele falou: melhor não responder nada. E aí Jesus: não, já que vocês não vão responder, eu não vou responder também. Então fica assim, então. E tipo assim, vocês querem fazer pergunta só pra fazer pegadinha comigo? Então responde aí também, então. Já que vocês vão fazer uma pergunta pra me sacanear, eu também vou fazer uma pergunta pra sacanear vocês. Pois é, cara. E tipo assim,
Aqui Jesus ele já mediu a intenção dos caras, né? Porque se eles realmente tivessem, não, ó, é uma pergunta sincera, eles estão querendo entender por que eu tô fazendo essa instrução toda aqui, né? Eles teriam, tipo assim, eles teriam falado, não, a gente acredita que foi João Batista, ou não, que foi Deus, ou não, a gente não acredita que João Batista era inspirado, eles teriam falado, né? Mas você via que ali já era uma pergunta, quando Jesus dá essa retórica neles, e a partir da resposta deles, porque, tipo assim, Lucas não teria como saber a intenção dos fariseus. Em vários momentos aqui a gente já falou, Lucas não estava lá. Inclusive, esse aqui é o evangelho mais distante de Jesus a ser escrito, né? Porque Mateus e João foram apóstolos, e o Marcos, ele era um discípulo ali coladinho com Pedro, né? Provavelmente ele foi, tipo assim, a gente conhece como o evangelho de Marcos, aquela questão da autoria ali e tudo mais, mas provavelmente quem, entre aspas, escreveu foi Pedro, né? Ditando para Marcos. Agora, Lucas aqui era um discípulo do Paulo, que já era um discípulo, um cristão, né, distante de Jesus, que não conviveu com Jesus. Então não teria como o Lucas aqui saber, né, das intenções dos fariseus. Então essa pergunta de Jesus, e aí vem a resposta dos fariseus, entrega a intenção. Enquanto Lucas ouve esse relato, que ele entende qual foi a intenção dos fariseus. E por isso que ele relata aqui, que os fariseus só queriam fazer essa pegadinha com Jesus. E é muito bom você ver a sagacidade ali, né? A sabedoria de Jesus em tratar dessa situação aí, porque ele não perde tempo. Ele tem a mensagem, ele tem a pregação, e isso mostra pra gente sobre essa questão de eu quero ter a razão, né? Essa questão de discutir, de você puxar briga ideológica e religiosa. E Jesus não faz isso. Ele chega aqui, ele tem uma mensagem. Quando vem um Zé Ruela desse aqui atrapalhar a pregação com as perguntas fora do contexto, Jesus ele quebra o cara ali no meio e tal e continua a mensagem dele. Fala, então, se você tem isso a me dizer, eu não tenho nada a te dizer. E então sai pra lá. E isso já fica de exemplo pra gente, né? A gente priorizar quem quer ser salvo. E a gente tá vivendo o livre-arbítrio. Também não é pra você parar de insistir, né, esquecer e tal, se você tem um amigo, alguma coisa. Mas não é aquela questão de você não tem que ser o chato do rolê, entendeu? Você não tem que ficar ali pesando e pesando e pesando, não. Cara, foca em quem quer. Quem não quer, tá por ali. Se o cara tá por ali, tem uma chance, né? Mas o foco é em quem quer, em quem precisa ouvir a mensagem. Jesus contou outra história ao povo. Um homem plantou uma vinha, que foi arrendada para alguns lavradores e foi viajar. Esteve fora por longo tempo. Depois enviou um empregado para receber sua parte do lucro. Mas eles o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Ele decidiu tentar novamente e enviou outro empregado. Sem sucesso, fez a terceira tentativa. Mais uma vez, eles bateram no empregado e o jogaram na estrada. Então o proprietário da vinha disse: sei o que vou fazer. Vou enviar meu filho amado. A ele vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram chegando, pensaram: é a nossa chance. Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com tudo. Então o mataram e o jogaram numa vala. O que vocês acham que o dono da vinha irá fazer? Sem dúvida, vai exterminar esses perversos e entregar a vinha para outros. Os que o ouviam discordaram. Oh, não! Ele nunca faria isso! Mas Jesus insistiu. Por que então está escrito: a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Quem cair sobre essa pedra quebrará todos os ossos do corpo. Se ela cair sobre alguém, ele será esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus. Mas receosos da opinião pública, recuaram. Cara, essa história, ela é muito boa, né? E é muito pouco contada, eu acho, sim. Eu não lembro de já ter visto sermão, assim, sobre essa história. Mas, né, o nosso amigo Marco Ribeiro já contou aqui, lindamente. E, beleza, tinha o dono, ele arrendou a vinha dele, né? E aí... mandou lá os servos, falou: vai ver como é que tá lá a vinha. Aí o galera que arrendou matou o servo. E aí fez isso mais de uma vez. Ele mandou o próprio filho dele pra ver. E eles vão lá e matam o filho. E aí uma hora ele perde a paciência e vai lá e mata todo mundo, né?
Manda uma galera lá e mata todo mundo. Mata todo mundo! E essa história é boa porque, assim, a vinha ali representa o povo ali, né? O povo de Israel. Em vários outros momentos, quando Jesus faz parábola envolvendo vinha, videira, né? Pra quem não sabe, né? Inclusive eu dei uma pesquisada aqui. A vinha e videira é meio que sinônimo, né? Diz que vinha é um conjunto de videiras, né? Que tem a ver com aquelas parreiras de uvas ali. Então, em várias outras parábolas, isso remete ao povo de Israel. E ali, esses servos que vão lá verificar como é que tá a videira, como é que tá a plantação lá, tá se referindo aos profetas, que o povo ia lá e ignorava e matava. E aí, quando fala sobre o filho, tá falando sobre ele mesmo, o Filho de Deus indo ali para ver a videira. E aí depois vem o pai, né? O pai Pois é, cara, e essa história ela é boa porque, assim, realmente é um cenário muito absurdo, né? Porque, cara, não faz sentido, tipo assim, não é uma situação que aconteceria, né? Seria muito difícil de acontecer, porque o cara tá arrendando ali, não, sabe? Não faz sentido, ver o dono da terra aqui, eu vou matar aquele cara ali, né? Que tá vindo em nome do dono da terra. Pra ter chance de eu atrair a ira do dono da terra, quem sabe o exército, a polícia, a segurança pra cima disso aqui, né? Eu mando o filho do dono então, tipo assim, é uma história realmente ela bem... igual, por exemplo, as outras histórias, as outras parábolas, a maioria delas se trata de eventos reais, né? Tipo, tirando ali a do Lázaro, né? Mas, por exemplo, a ovelha perdida. Perdeu uma ovelha... Normalmente isso é cabível no real. As pessoas iriam buscar a ovelhinha que se perdeu. Perdeu a moeda. Eles iriam buscar a moeda que se perdeu. Até a do filho pródigo, que seria uma situação impensável, ela tem ali até um cinto. Ela é bem possível, né? Tipo assim, se trata de um pai muito amoroso, muito abnegado. Agora essa daqui... Cara, se trata de um negócio tão absurdo que, por mais que seja uma situação possível, né? Não tem nada de mirabolante, de magnífico, assim, que eu digo na questão realmente sobrenatural, né? Mas, por mais que não tenha nenhum elemento desse, seria muito impensável acontecer uma situação dessa. Então é como se Jesus estivesse exagerando. Ó, imagina essa situação absurda aqui. Vocês estão fazendo isso. E não bastando vocês terem negado e maltratado todo mundo que o dono da terra tá mandando pra vir aqui ajudar vocês, pra ver como é que estão as coisas, o dono da terra vai mandou o filho dele e vocês estão querendo matar o cara. Então assim, eles vão, ele vai pontuando cada vez mais, a história vai ficando cada vez mais pesada e eles vão entendendo ali onde Jesus quer chegar. Tanto é que eles falam assim, não, tem que prender esse cara, porque eles começam tipo assim, meio que eles querem fazer se cumprir a história, né? Porque aquele negócio de blasfêmia e tudo mais ali, né? Da arrogância deles, mesmo entendendo o que tá acontecendo, eles ainda querem ali maltratar o filho do dono da terra. Então essa história aqui ela vai bem fundo nessa arrogância dos fariseus, essa maneira irredutível deles de pensar, de serem os maiorais das leis de Deus e tudo mais. Pois é, mano, e ali o Lucas até continua dizendo que eles entenderam o recado, né? Eles entenderam quem eles eram ali na história, né? Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiam de honestos, com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar: Mestre, sabemos que o senhor é íntegro e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu: Mostre-me uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus disse: Então deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou os desprevenidos e os deixou sem argumento. Bom, e mais uma tentativa, né, de fazer essa pegadinha com Jesus para ver se ele dá um deslize, né?
se ele fala alguma coisa que dá brecha pra prender ele, eles perguntam, né? Ah, o senhor ensina que é correto, né? É verdade. É certo pagar imposto ou não? Mamilos. E aí, né? Ele pede lá um denário e fala, ó, a imagem tá de quem aqui? De César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, eu acho essa resposta muito uma não resposta. É uma resposta que, assim, dê a César o que é de César. É meio que quase um dane-se, né? Eu já ouvi gente falando assim, cara, o que é de César de verdade? Tipo assim, se o presidente vai lá e fala, ó, você tem que pagar 80% de imposto de renda. Você tem que passar fome. Jesus tá falando que você tem que fazer isso? Você tem que dar esse imposto? Tipo assim, o que é de... Sabe, Jesus ele devolve meio que um questionamento ali, sabe? Na minha opinião. Não tô falando que tem que sonegar. Eu estou. Nossa, ó, me comprometendo no outro ponto. Não tô falando também não. Voltou. Não, então... Não sei. Mas eu acho muito curioso esse trecho aqui, porque ele fala muito sobre essa questão dessa separação. Ainda mais naquele contexto ali, onde a galera tava realmente... A gente viu no episódio passado, né, que os discípulos estavam esperando que a qualquer momento fosse se manifestar o reino na Terra. E nesse momento aqui, ele colocar essa separação era meio que tipo assim... Você não se preocupar com as coisas do mundo, né? Porque realmente, o que é de César, né? Se tudo é de Deus, se tudo é do Pai... Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Jesus aqui, eu acho que ele fala muito mais sobre essa questão de prioridades e separação do que realmente sobre você demonizar os bens do mundo e falar, não, então isso aqui é de César, então dá pra ele, que é ele que... Não, eu acho que era mais sobre você aceitar... É aquela questão de a salvação, nesse momento aqui, não é pra Israel. Eu acho que era uma mensagem muito pra aquele pessoal naquele momento. A salvação não é agora pra gente libertar Israel mundano aqui, né? Das mãos dos romanos. Meu foco não é esse. Meu foco aqui agora é salvar a alma de vocês. E a gente já falou lá, muito tempo atrás, né? Eu acho que naqueles programas sobre identidade, né? Quando o pessoal da igreja primitiva... Eles abertamente falavam que você tinha que desobedecer o governo no trato das leis sobre escravidão. Então eu acho que, tipo assim, dê a César o que é de César é menos importante do que dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é a sua alma, a sua vida. Então isso não pode se comprometer. É uma situação complicada se Jesus falasse, sim, é certo. Você tem que... Tipo assim, então você tá compactuando, você tá junto com eles... Você não veio libertar a gente deles, você tá do time deles. E se fala que não, então então a gente tem que se revoltar. Então você é um rebeldezinho. Tem que militar aqui. E aí, assim, ele pergunta, né? Pô, vocês estão usando essa moeda aqui. Vocês não estão usando o dinheiro de vocês aqui. Então, tipo assim, vocês... Beleza, ninguém queria estar sob o domínio do Império Romano. Mas a gente tá aí, tá usufruindo também de alguns... Da economia deles e tal. Tava no sistema. Então, tipo assim... Eles estão dentro de um sistema, se joga o jogo, assim. Mas é aquilo, né? O que é de César mesmo? E o que é de Deus? Eu acho que é sobre essa questão do sistema aí, abre, né, um comentário muito interessante, porque, tipo assim, cara, não é que isso aqui é de César, mas é um sistema que ele comanda, e vocês estão imersos nele, então... Joga o jogo. Ninguém mandou você entrar nesse jogo aí. Mas já que entrou, agora vai. É claro que a gente sabe que a dominação romana, né? Coerção, tudo mais ali. Não é só, tipo... Não era só tomar a decisão, né? Tinha muitos outros pormenores ali nessa questão. Mas, desde que você tá ali dentro, você tem que participar daquele sistema, né? Você tem que jogar nas regras do jogo ali. E isso, desde que não seja pecado. Que é aquela questão, né? Dai a Deus o que é de Deus, e a sua alma é dele, a sua vida é dele, a sua mente, né? As suas decisões são de Deus. Então, tipo assim, você pagar imposto, Jesus eu acho que deixou assim, tipo, pagar imposto não é pecado. Frase polêmica, hein? Frase polêmica. Isso aí é uma discussão para outro momento. Pagar imposto não é pecado. Mamilos. Isso é muito polêmica. Pagar imposto não é pecado. Então, tipo assim, você vai lá, você quer lutar pelos seus direitos, quer entrar na política, você quer reduzir impostos, ok, vai lá. Mas
Desde que você esteja no sistema do César, dê a César o que é de César. É a mesma coisa, aquele negócio assim, dentro, o pai, a mãe chega pro filho, adolescente rebelde, dentro da minha casa, no meu teto, você não vai fazer isso, entendeu? Você quer fazer isso? Cara, arruma um emprego, sai de casa, né, aluga uma casa, aí você faz o que você quiser. Mas dentro da minha casa, não, a mesma coisa ali, ele estava na casa do César, né, ele estava sob o domínio romano. E aí sim, tipo assim, ó, vocês querem lutar contra isso, quer virar políticos aqui da região, quer se revoltar? Não tô falando sobre isso. Não tô mandando fazer nem desfazer. Mas o negócio é, eu vim aqui pra salvar a alma de vocês, pra salvar vocês pra vida eterna. Então dê a Deus o que é de Deus. Pois é, cara. Ó, tá, vamos ir mais pro ponto que sempre pega, galera. Imposto é roubo? Eu acho que se encaixa bem na definição. Porque, tipo assim, eu vou pesquisar aqui. Cara, tá no nome, né? Isso lhe foi imposto, você não tá decidindo, você tá escolhendo. Ó, na definição aqui aparece assim, ó. Crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de violência ou grave ameaça. Tipo assim, aparece um boleto, você tem que pagar. Se você não pagar, você escolhe ou não? Ou é imposto, né? Você vai sofrer uma violência ou grande ameaça? Assim? Ameaça, sim. Violência, talvez não, mas ameaça, sim. Igual você não paga um IPVA, então, você perde o carro. Você não paga o imposto de renda, pode dar agora vamos lá, hoje, eu já simpatizei mais com o anarcocapitalismo, mas hoje eu não consigo enxergar uma sociedade sem Estado, completamente sem Estado. Eu também acho isso aí, cara. É muito difícil imaginar. Acho que é possível, mas ia depender de uma boa vontade enorme da população. E é uma boa vontade que hoje em dia ninguém tem. Porque aquele negócio da sociedade se autorregular. Vamos arrumar a rua? Os vizinhos, todo mundo se junta, paga ali a rua e tal. Aí o que ia acontecer? Mas eu não posso dar dinheiro. Então eu também não vou dar. Se ele não pode dar, eu também não vou dar. Então o outro ali eu também não vou dar. Ou eles iam expulsar a pessoa da rua, entendeu? Então esse negócio da sociedade se autorregular realmente é complicado, cara. Abre esses micro precedentes assim que pode escalonar. Então eu acho que num quadro geral realmente teria que ter um governo por trás de tudo ali, mas... Então assim, beleza, a gente tem muito imposto. Cara, é que o jeito que é cobrado no Brasil é complicado. Então, a gente tem muito imposto. Muito imposto em produto, imposto em serviço, imposto em renda. E aí assim... Tá, eu não vou ficar defendendo imposto, mas assim, a gente tem um Estado que tem segurança pública, é boa, discussões. Tem saúde pública, é boa, discutível. A gente tem bombeiro, a gente tem tipo assim, tem estradas, tem o funcionamento da cidade, tem toda a manutenção, né? Tipo assim, estão instalando LED em Maringá inteiro, sabe? Tem vários e vários benefícios que você usufrui querendo ou não. Porque você também não escolheu ter iluminação de LED na rua. Mas você acaba... né? Você não escolheu ter uma polícia ali. Mas aparece a polícia ali. Então, assim, se você também sonega e não... Sabe? Você é o bonzão que tá recebendo tudo isso aí. E também... Aí entra aquilo, né? Imposto não é pecado. Você pode achar que é roubo, mas... você deixar de pagar alguma coisa, você não fazer o que é devido da sua parte, também é pecado, né? Deus fala, em muitos momentos, ele fala, tipo assim, paga o que deve. Várias parábolas vão tratar desse tema, mas a gente já viu, né, lá naquela trimestre sobre parábolas, né? Várias parábolas falando sobre esse negócio de você ser leal ao que você prometeu, ao que você se propôs a pagar, né? E esse negócio de como é que eu posso falar assim, de honestidade, isso é bíblico, né? Você não ser honesto é pecaminoso. Então, por mais que o imposto, você pode considerar ele roubo, uma extorsão, porque, tipo assim, aí, tipo, igual eu falei, né? Aqui no Brasil, o jeito que é cobrado imposto é muito ridículo. Igual, por exemplo, você vai aqui em São Paulo, né? A gente tem luz privatizada, a Enel. Cara, tem um imposto, a Enel paga imposto pro governo. Por quê? É ela que tá cuidando da luz, entendeu? No Brasil tem muitas nuances. Tipo assim, cara, eu já tô pagando pra uma empresa vir cuidar da iluminação. Cara, o governo, let it go, entendeu? Deixa a iluminação com essa empresa. O governo não precisa gastar com ela. Mas não, tem que ter um impostinho ali. Outra coisa, igual o IPVA, cara. O IPVA é absurdo, porque o IPVA
Olha que absurdo. Você vai lá, você compra o carro, aí você paga quase o dobro do carro em imposto. Né? Eu não tô tipo assim, comum. Você não pegou nenhuma taxa zero, você não é PCD nem nada. Você foi lá, uma pessoa normal foi lá e comprou um carro. Pagou quase o dobro dele no valor de imposto. Aí você vai pagar o IPVA. O IPVA é sobre o valor cheio, então você tá pagando imposto sobre o valor do imposto. Tipo assim, você comprou um carro a 50 mil. Quase 20 mil ali é de imposto. Você vai pagar o imposto. Na hora que você vai pagar o IPVA, você não paga o IPVA em cima dos 30 mil ali. Da diferença. Não, você paga em cima dos 50, que já tem imposto. Isso num dinheiro que você já pagou imposto de renda. E tudo isso baseado na tabela FIPE, que é uma tabela acima da média. Então, tipo assim, cara, é muito complicado você realmente defender imposto no Brasil. Tem muito problema. Mas que o governo, eu acho que, tipo assim, defender o anarcocapitalismo também, tipo assim, não, imposto é roubo, é crime, não sei. Isso aí também é muito complicado, porque como que a gente, como cidadão comum, ia se organizar, ainda mais num país continental igual ao Brasil, pra lidar com o básico, né? Que eu acho que é o que o governo realmente tinha que fornecer, que é segurança e infraestrutura. Esse tipo de coisa aí, a população é muito complicado da população se unir e realmente organizar esse tipo de coisa, né? Pois é, mano. Mas é isso, outro ponto tá bem polêmico. A gente já falou no último episódio que ser baixinho não é pecado, e agora a gente tá falando também que pagar imposto não é pecado. Eu sei que vai escandalizar. Eu, Sidão, acho que é roubo. Mas eu também sei que não é pecado. Afirmando, não é pecado. Eu não acho que não é pecado. Então, assim, pode escandalizar, mas... Agora, o roubo aí eu acho que é. E é aquilo também, cara. Deus vai julgar também, né? Deus vai julgar toda essa galera. E outra coisa, né? A gente já viu em outros episódios passados, em Lucas, né? E Jesus falando que... das aves do céu, né? Dos lírios do campo, que eles não trabalham e eles não se preocupam e Deus tá dando as coisas ali, tudo pra eles viver bem. E ele não vai deixar faltar pra gente também, né? Com imposto ou não, com imposto alto ou não, né? Esse negócio de Deus vai julgar, né? Isso aí realmente eu acho que é o cerne dessa frase aqui dele, né? Tipo assim, cara, por que vocês estão perguntando isso? Eu não tô falando disso, por quê? Entendeu? Não tem nada a ver com o assunto aqui. Paga o que tem que pagar, entendeu? Depois eu me viro com quem você pagou. Se o cara tava te extorquindo, o problema não é seu. Você cuidou da sua parte, você foi honesto, você viveu uma vida íntegra, você fez o bem. Agora, se o outro lá que tá recebendo teu imposto fez um monte de falcatrua, e aqui no Brasil a gente sabe que aqui no Brasil é um negócio muito complicado falar de imposto, porque a gente sabe que, além do imposto ser cobrado de uma maneira ridiculamente mal organizada, muito pouco eficiente, a gente sabe que tem muita coisa injusta. A gente sabe que boa parte desse imposto aí é pra pagar mordomia de um monte de gente, sem contar o tanto de imposto que é desviado, né? Acabou de estourar o escândalo do INSS. Mas isso não diz respeito a gente. A gente, como cidadão, você quer ir lá, dê acesso, quer dizer, você quer ir lá, você quer virar um vereador, igual em Maringá, aí a gente tem os vereadores adventistas, né? Que são fenomenais. Não só os adventistas, mas tem muito vereador cristão, e eles se unem nesse negócio de fazer a cidade rodar melhor, né? Pra população. Eu vejo que realmente, assim, eu conheço muitos vereadores, né? Eu e meu pai, a gente é muito envolvido ali com esse pessoal, então a gente sabe que tem vereadores que são realmente sinceros ali no que estão fazendo. Mas a gente sabe também que tem muita falcatrua, tem muita gente passando a mão no dinheiro aqui, no dinheiro ali. E muitas vezes, cara, é legalizado. É absurdo você ver o tanto de imposto que vai parar em lugar nenhum de forma legal. E isso sem contar o imposto que a galera tá roubando de fato, igual foi esse escândalo do INSS, que isso aí foi um roubo. Mas tem muita forma de desviar dinheiro que é legalizada. Então, assim, esse negócio no Brasil é realmente muito complicado você falar desse tema no Brasil. Mas isso é um problema de quem tá fazendo o mal. Você tem que cuidar da sua alma, da sua salvação. E a honestidade faz parte da sua salvação. Vieram alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a mulher dele e morreu também. Depois o terceiro. Por fim, todos os 7 morreram, mas sem filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição,
De quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus prosseguiu. O casamento é uma experiência daqui, mas não de lá. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá, nem a morte. Estaremos numa outra realidade. Toda intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na sarça ardente remete à ressurreição. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram: Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Cara, essa parte aí do casamento eu achei uma das mais curiosas do capítulo, né? Porque é uma pergunta que a princípio eu achei que era uma pergunta sincera. Porque é um questionamento que eu acho válido, né? De repente assim, ó, o cara ele se casa, vive 20 anos com uma esposa, aí de repente ela morre ali perto de uns 40 e poucos anos. Aí passa um tempo ele se casa de novo, vive um outro relacionamento com outra mulher também de 20 anos, digamos, né? Aí todos morrem ali e aí depois vão viver uma eternidade onde o cara vai ter 2 mulheres, sabe? Como que é essa? Vai acontecer muito isso aí, pô. Não tem jeito, né? Ou mulher com 2 homens, né? Não, como é que vai ser no céu esse negócio? Eu achei que era uma pergunta sincera, mas na verdade era outra pergunta pra pegar Jesus no pulo, cara. Que ali a gente tinha os fariseus e os saduceus, né? Os saduceus eram um outro tipo de seita lá dos israelitas, dos judeus, onde eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles acreditavam só no Pentateuco ali. E eles não acreditavam né, numa ressurreição, numa vida depois da morte, né? E aí eles confrontam Jesus colocando essa afirmação aí do casamento, né? Que era uma lei ali de Deuteronômio, se não me engano. Que daí, se uma esposa tinha um esposo, ele morria, ela se casava com o irmão. Isso pra manter lá a família, né? A genealogia e coisas do tipo. E aí, se na eternidade Jesus fala que não, ela vai ficar só com o primeiro esposo dela, então Jesus estaria dizendo que a lei mosaica ela tem falhas. Ou então se ele fala que não, ela vai ser a esposa de todos lá no céu, então existiria uma poligamia no céu, sabe? Então Jesus ele vai lá e fala, ó, vocês estão criando um pressuposto aí que não faz sentido. Que aqui na Terra o casamento faz sentido porque vocês teriam que se procriar, vocês morrem, vocês mantêm a sua identidade, a sua história a partir dos filhos, né? No céu não é assim, vocês vão ser igual aos anjos, né? Que eles não se dão em casamento, são eternos, vivem numa outra realidade espiritual e, né? É isso aí. Então ele dá uma resposta que, novamente, igual a todos, ele escapa ali, né, da pegadinha que é feita. Novamente uma não resposta, né? Não tanto igual da outra vez, porque aqui ele dá um desfecho, né? Ele fala, não, lá vocês não vão morrer, né? Igual o GPS comentou aí, lá vocês não vão morrer e tudo mais, né? A identidade vai estar voltada pra Deus, mas ele simplesmente fala assim, ó, casamento, da forma que vocês estão falando aí, que vocês estão pensando, é uma experiência humana e terrena. Então esquece, por enquanto. Vamos concentrar aqui na pregação? Porque, de novo, igual o GPS pontuou muito bem, a gente perde esse gap aqui, né? Porque a gente acaba de ver Jesus respondendo, né? Lá sobre a César, etc e tudo mais. E aqui ele já entra uma outra pergunta. E a gente lendo o texto meio corrido, parece que é uma pergunta sincera. Mas esse trecho aqui do texto começa assim: os fariseus enviaram seus espiões que faziam perguntas para tentar derrubar Jesus. E essa pergunta aqui faz parte disso. Então, novamente, Jesus dá uma não resposta, completamente vaga, ele só deixa assim, ó, cara, esquece, do jeito que vocês estão pensando, não vai ser lá. Como vai ser? Ó, vocês não vão morrer, a intimidade vai estar voltada para Deus.
E é só isso. Você pode ver que apesar de falar muito, não fala muito, né? É meio contraditório, mas assim, não é muito específico, porque a nossa mente não consegue imaginar como é que vai ser. Apesar de ele ter falado como vai ser, a gente não consegue imaginar exatamente como vai ser. É a mesma coisa quando a gente pensa na Trindade. Ele fala, não, nós três somos um. Pronto. Olha que simples. Mas tenta imaginar isso, né? Então, da mesma forma que ele dá uma não resposta pra, tipo assim, trazer o assunto de volta. Fala, não, galera, esquece isso aí, tá? Ó, acabei com o assunto, agora, ó, volta aqui, vamos falar de coisa importante. E ele já deu um aqui também nos saduceus, né? Usando o Pentateuco, usando ali o exemplo de Moisés, né? Que tipo assim, ali, igual o GPS pontuou muito bem, né? Que os saduceus, e tá no texto também, né? Que os saduceus era essa seita separada ali dentro do povo de Israel que não acreditava na ressurreição, né? E então Jesus fala assim, Deus não é um Deus de mortos. Então quando Moisés lá na sarça ardente fala assim, ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, coisas que vocês também usam, meio que assim ele tá pontuando. Ele tá atestando que ele não é um Deus de mortos, que esses homens irão ressuscitar, que esses patriarcas ali irão ressuscitar. Então é muito bacana também esse finalzinho ali, que é onde ele amarra esse raciocínio e meio que tipo assim, eu imagino que ele tava tentando pregar, esses caras atrapalhando, e Jesus, além de dar essa resposta que acaba com a pergunta, ele vinha com o argumento final ali, que era já pra descredibilizar aquele cara, pra ele não ter mais coragem de atrapalhar o que tava acontecendo ali. Então ele fez uma pergunta aos seus opositores. Como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara, Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser ao mesmo tempo seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem. Cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, irão pagar por tudo isso. Cara, e aí tipo assim, os fariseus, saduceus fizeram várias perguntas ali pra Jesus pra tentar pegar ele, não conseguiram nada. E Jesus ainda termina fazendo uma pergunta que ele sabia que eles não iam saber a resposta, né? Ele pergunta, viu, se Davi se refere ao Messias como Senhor, como é que vocês estão esperando ali da linhagem de Davi que ele seja filho de Davi? E aí é meio confuso porque a gente tem que entender o contexto e no contexto da época não fazia nenhum sentido um pai chamar o filho de Senhor. Então Jesus estava dizendo ali que, tipo assim, vocês estão esperando um filho de Davi só que o Messias ele é muito mais que isso. O ministério do Messias ele tá muito além do que vocês estão esperando, que vocês estão imaginando aí. Cara, e é genial isso aqui, porque de novo, né, a gente tem que pensar no contexto. As profecias, né, diziam, né, sobre a linhagem de Davi e tudo mais. Só que a galera levava isso tão no literal que eles traziam esse... por isso que eles estavam esperando esse libertador, né, o que ia vir libertar o povo das garras do Império Romano, que ia liderar o povo, que ia ser um rei. Porque, tipo assim, as profecias, né, quando a gente traz os filhos de Davi, é porque, né, entre vários, assim, a gente pode até trazer um dia o Jesus no Velho Testamento, o que aponta Jesus no Velho Testamento. A gente pode, quem sabe, pensar nesse episódio aí. Mas, assim, Jesus, Deus promete a Davi, né, você vai ter ali um trono eterno, né, seus descendentes. Então, Jesus meio que vem aqui para cumprir isso daí. Mas essa questão do trono eterno é quando Jesus vem pro final dos tempos. E a galera não pega isso, sabe? A galera ela fica achando ali que do Messias e tudo mais ali. Então eles ficam esperando um Messias humano, um Messias terreno. Um Messias mortal, assim, um Messias como eles. Ignorando completamente o princípio ali de salvação eterna do Messias. Então quando Jesus vem e dá essa daí, ele fala tipo assim, cara, como que vocês estão achando que é literal? Uma parada que claramente é simbólica. Porque como que um filho vai ser senhor do próprio pai?
É igual quando a gente vai falar, a gente já comentou aqui algumas vezes, podemos trazer um episódio, né? Lá, ó, 144 mil. Cara, o texto todo é simbólico. Não, mas isso aqui é literal. Como assim, cara? Então, tipo assim... E tem outros trechos na Bíblia, tá? Isso aí também a gente pode trazer, até lá onde fala de Lúcifer e tal. Cara, tem uma curiosidade bem interessante ali. Mas, tipo assim, o texto todo ali é profético, né? Tá falando de algo sobrenatural. Não, mas descendente de Davi, e isso aqui é literal. Então vai ser um humano descendente de Davi. Poxa, a gente tá claramente falando de um ser sobre-humano que vai reinar eternamente, que é o Senhor do próprio Pai. Como que isso é humano? E aí Jesus, né, vendo a ausência de resposta do pessoal, fala para os discípulos, ó, cuidado com esse povo aí, fica se achando que tem título, que não sei o quê. Cara, e isso aí até corrobora naquela questão que a gente tava falando agora há pouco dos impostos. De novo, né, eu, Sidão, falei lá atrás, acho, né, acredito fiamente que imposto, em boa parte, é roubo, e que no Brasil é ridiculamente mal organizada essa parada. É extorsão, é injusto e é mal distribuído, tá? Mas a questão, tipo assim, não é sobre se é certo ou não eu pagar isso aí. A questão é sobre eu viver uma vida íntegra, viver uma vida honesta, respeitando o próximo, respeitando as leis. E mais, né? Se alguém tá fazendo mal a você, né, você pode lutar contra isso, né? Você pode ir lá nos meios legais mudar o mundo. A gente vê isso aí, é muito bom, é bonito, é cristão. Você mudar o mundo para melhor, você ajudar as pessoas. Ok, mas quem tá fazendo mal, essa pessoa vai se justificar com Deus. Se os impostos lá estão sendo mal distribuídos, estão sendo desviados, isso aí é Deus e essa pessoa que vão se resolver. Então, e pior, tipo, Jesus fala, né, que eles, além de se exaltar, eles exploravam os fracos e indefesos, né? E ele diz que eles vão pagar por isso. É aquilo, né, cara, a gente se revolta com algumas coisas, né, que acontecem, mas Jesus, ele sempre alerta que o preço vai ser pago, né? E aí eu sempre lembro de Tiago falando, né, que a gente tem que aguardar, a gente tem que evitar se irar, né? A gente tem que evitar a ira, porque a ira humana não provoca justiça divina, né? A nossa ira, ela provoca outras coisas que não são a justiça divina. Cabe a gente entender o nosso papel, né? E fazer o nosso melhor enquanto cristão, né? Então meio que Jesus, eu acho que ele volta lá atrás, né, quando ele fala assim, ó, os líderes, cuidado, tá? Porque eles gostam aí de se exibindo, eles gostam do bom e do melhor, eles gostam de ficar acima de vocês, mas fica tranquilo que isso aí tudo vai ser julgado. É também uma questão, igual o GPS pontuou aí, né, lá de Tiago, pra gente não se irar, porque Deus, ele tá cuidando. Por mais que a gente ache que não tá acontecendo nada, que a gente acha injusto, e realmente muita situação mas Deus tá no comando, Deus tá cuidando, e ele não vai deixar impune essa galera. E de novo, a salvação não é aqui. O nosso mundo é o reino eterno, é isso que a gente está buscando. Então, às vezes, essa restituição, esse acerto de contas não vai vir aqui na Terra. Por isso que a gente tem que viver essa vida íntegra, honesta, sem se irar e confiando que a justiça divina será feita. Não que a gente tem que ser passivo, não. Mas a gente tem que lutar da forma cristã. A gente tem que lutar com as armas de Deus. Com amor, com dedicação, com compaixão, perdoando, ajudando o próximo, e aí por aí vai. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um programa aí, onde a gente viu que Jesus falou pra gente sonegar imposto. Não, tô brincando, a gente viu lá esse comentário muito grande aí, debatam com seus amigos, deixem nos comentários o que vocês acharam, isso eu acho que foi o tema mais polêmico que a gente trouxe hoje aí, né, mas deixa aí nos comentários, manda pra aquele seu amigo que tá entrando na igreja agora pra ele conhecer esse outro ponto a partir da Bíblia, né? Compartilha aí, se inscreve no canal, deixa o sininho, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa o like, né? Isso aí, siga a gente nas nossas redes sociais, @outro.podcast no Instagram e no TikTok. E até a semana que vem. Até!